O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que ninguém me receba em sua casa, para alguém me receba em sua casa. Quando eu for afastado da administração, quando ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, ele perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o anúncio do reino de Deus traz surpresas no seu enunciado. A primeira delas, das surpresas, foi Jesus, criado em Nazaré,
não ser reconhecido como um grande profeta. Ninguém é bom profeta em sua própria terra. A primeira surpresa para o pregador: ninguém é bom no seu ambiente. Tem sempre os defeitos que são apontados e os defeitos prevalecem sobre o bem da sua missão. Em Nazaré, Jesus foi desacreditado, coisa que os profetas comuns não eram. Eram reconhecidos como alguém que fala em nome de Deus. Aí como é que em nome de Deus é uma coisa e Deus é o primeiro? Não é reconhecido. Não é reconhecido na sua pátria, na sua terra, no seu lugar de vivência. Diziam os escribas numa pregação de Jesus: e esse a gente não sabe quem é? Não é filho do carpinteiro? Agora está se metendo a ser profeta? É a primeira surpresa do anúncio do rei. Quanto mais distante, mais reconhecido. Quanto mais presente, menos reconhecido. É comum. Por exemplo, na África, os países de língua portuguesa reconhecem Cascudo, Câmara Cascudo, muito mais do que em Natal. Em Natal ele é reconhecido, tudo bem, mas não tanto quanto nos países de língua portuguesa africanos. Uma outra personalidade, Villa-Lobos. Villa-Lobos é reconhecido como um grande compositor brasileiro, mas não tanto quanto nos Estados Unidos. É muito comum para os alunos de piano, de violão, de violoncelo, eram os instrumentos mais costumeiros dele. Em geral, nos concursos para esses instrumentos, ou em pós-graduação desses instrumentos, é muito comum fazer parte do repertório peças de Villa-Lobos. Villa-Lobos para ter sinfonia, concertos tocados por orquestra sinfônica, não foi no Brasil. Ele teve que ir para a França para poder fazer concertos na França para um instrumento X e orquestra sinfônica. Não eram fáceis. Quer dizer, no Brasil ele é menos elogiado, é menos acreditado como um grande pesquisador e, sobretudo, como um grande compositor brasileiro do que fora.
Eu fiz pós-graduação na Itália, e na Itália se comenta muito mais frequentemente nos institutos de música peças de Vila Lobos do que aqui no Brasil. Ninguém é bom profeta em sua terra. O costume de ter alguém importante num determinado viés da história, e aí o valor vai desaparecer. Fica um vestígiozinho, mas não a profundidade do conhecimento ou da performance, etc. Hoje, Jesus, na parábola, elogiou a esperteza do administrador. Chegou a dizer que ninguém da luz é tão esperto quanto alguém das trevas. Há razões para isso e tal, tudo bem. O dono de um automóvel, se tiver um problema na porta, uma das portas, ele não tem a habilidade de um marginal. O marginal tem uma habilidade enorme. Uma das coisas que oferece uma espécie de ajuda ao marginal é ele não ter o critério de conservação. Ele arranha, amassa e abre. O dono do automóvel não quer arranhar a pintura, muito menos amassar. Então protege o mais possível, mas não tem a esperteza de usar alguma coisa que faça a porta abrir. E o todo, ninguém é bom profeta em sua terra. Deve ser o contrário. O conhecimento maior sobre o feito de uma pessoa devia estar mais presente aos que conhecem mais. Não aos que conhecem menos, mas é a novidade para quem conhece menos. Ainda bem que São Carlos Borromeu tem uma liturgia própria. Por quê? Porque ele utilizou os seus bens, ele tinha bastante recursos materiais, e empregou quase todos, à medida do possível, na restauração de hospitais, na construção de colégios. Ele aplicou, é por isso que ele não tem paramento vermelho. O paramento dele é branco, porque ele foi um mártir, ele foi um confessor da fé. Pelas suas homilias, ele foi bispo cedo, e tinha que ser cedo, então ele morria antes. Ele morreu com 42 anos. Então Carlos Borromeu era sacerdote, foi eleito bispo. Você imagina, nunca se é bispo bem antes de 40 anos. Nunca. Nunca. A eleição de um bispo acontece sempre a partir de 40 anos. Nunca antes de 40. Eu digo nunca,
ordinariamente. Alguma exceção pode acontecer. Eu tenho a impressão que Dom Eugênio foi eleito bispo com 39. Portanto, faltava pouco tempo para 40 anos, se eu não me engano. Ele foi o cardeal mais novo. No Brasil, ninguém foi tão novo cardeal quanto Dom Eugênio. Ele era um grande administrador. Eclesiástico. Ele sabia utilizar o que podia ser de novo na igreja, como a catequese, a pedagogia. Então, assim que ele teve medo do Concílio Vaticano II. Ele teve medo de ser criticado. Porque aqui em Natal era uma comunidade religiosa cristã bem vista no mundo inteiro. Em Natal, já se tinha a estatística de quantos sociólogos religiosos vinham estudar o movimento de Natal. Ele teve medo que isso, no Concílio Vaticano II, não fosse bem reconhecido. Pelo contrário, foi muito reconhecido. Mas só para dizer, quem sabe, lá fora, Dom Helder Câmara era mais reconhecido fora do país, do Brasil. No Brasil ele era ameaçado de morte. Quer dizer, é verdade. São Carlos Borromeu quase morria mártir. Mas ele andava, saía de diocese em diocese, não dava muito para si ter um conhecimento mais próximo para reduzir o reconhecimento do seu valor como um grande missionário. Ele favorecia os pobres, os necessitados particularmente e, em geral, favorecia as comunidades, construindo ou restaurando hospitais, colégios, orfanatos, etc. E assim, ele utilizou os seus recursos materiais. Nós já estávamos se acostumando com ele. Ele tem demais, ele dá porque ele está sobrando. E não era assim. Ele dava não o que estava sobrando, aquilo que lhe poderia fazer falta, breve ou futuramente. Que realmente o branco da sua fidelidade à igreja lhe possa transformar no vermelho do sangue do seu magistério de um lado, pregador que era, e de sua missão do outro, incentivador de criar o bem para o benefício do outro, de outro lado. O branco da fidelidade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.